e é o Yuri que eu recebo aqui agora. Tudo bem, Yuri? Como você está? Seja bem-vindo. Olá, Thalita, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí do debate. A gente que agradece a participação, Yuri. Yuri, vamos começar falando sobre 2008. Na verdade, assim, fazer um paralelo, né? Como que 2008 influencia o que a gente vive hoje quando se trata de capitalismo? O que mudou a partir de 2008 para a gente ter o que a gente vive hoje no Brasil, no mundo? Não sei se você foca principalmente em Brasil. Conta pra gente. Oi, Thalita. Então, essa questão é muito interessante porque ela se liga justamente com o que a gente está vivenciando agora, né? Tanto no plano econômico, no plano geopolítico, no mundo do trabalho, a gente vê consequências muito importantes da crise de 2008. Eu me lembro quando, em 2008, estava acompanhando ali o processo da crise, né, nos jornais, eu me deparei num desses jornais aqui brasileiros grandes, a ideia de crise do capitalismo, né? Então, pela primeira vez, a gente passou décadas e décadas de neoliberalismo e começava a se falar na ideia de que assim, o capitalismo poderia estar em crise, a gente estava vivenciando uma crise. E a primeira resposta que se deu é que era uma crise financeira, né? Uma crise localizada, uma crise no que eles chamavam de setor imobiliário, no subprime, né? Do setor imobiliário. E quando eu fui estudar essa crise, o que eu constatei é que a influência que ela teve foi muito para além, né, de um setor localizado das finanças ou mesmo de uma área econômica dos Estados Unidos, né? É uma crise que modificou distintos âmbitos da vida social, econômica, política, né? Em primeiro lugar, a gente vivenciou uma das principais recessões nas potências, em âmbito internacional, talvez só comparável à crise dos 70 ou mesmo à crise de 29. Mas também do ponto de vista geopolítico a gente viu mudanças, né? A forma como se dava, particularmente a hegemonia das potências, né? Como os Estados Unidos, emergências de novos países ocupando um espaço maior no tabuleiro internacional, consequências para o mundo do trabalho, né? Uma série de ataques, reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista. E também eu acho que uma transformação ideológica e cultural, né? Que ela se deu a partir de uma série de conflitos, mas de certa forma assim, aquele mundo da sessão da tarde dos anos 90, ele não comporta mais a subjetividade das novas gerações, os conflitos que estão emergindo. Então eu acho que a gente de certa forma é contemporâneo da crise de 2008. Ela significou talvez uma das grandes inflexões aí nesse último período. E você chegou a mencionar, né, que em 2008 se discutia se era a decadência desse modelo capitalista. O que a gente viveu aqui no Brasil foi um aprofundamento, parece, desse neoliberalismo, né, com esse governo principalmente. Como que a gente pode encarar isso? Ao mesmo tempo que a gente viveu esse aprofundamento com reformas que foram passando ali na Câmara, no Congresso como um todo, a gente vê uma mudança de opinião, já que essas reformas não funcionaram, né? Então, reforma trabalhista não criou novos empregos, retirada de direitos com essa promessa também não fez gerar novos empregos, então parece que há uma mínima mudança de consciência. Como que você enxerga isso? Quero saber. Não, isso acho que vai num ponto central, porque quando a gente para tentar refletir o neoliberalismo, alguns autores que trabalharam isso, David Harvey, Gerard Dominique Levy, economistas, tentaram decifrar um pouco o que era tomar o neoliberalismo em seu conjunto. O que a gente percebe é que não é só uma série de políticas, né, de retirada dos direitos dos trabalhadores, reestruturações produtivas, ajustes fiscais, privatizações. Isso tudo é muito importante dentro da lógica neoliberal. Mas se a gente tomar o neoliberalismo, a gente poderia ver que foi uma era, digamos assim, de 3 décadas, em que houve uma grande ofensiva contra o mundo do trabalho, particularmente ali na virada dos anos 80 para os anos 90, com restauração do capitalismo na União Soviética, na China. Então, um ambiente muito favorável, né? Nos anos 90, os debates na sociologia, por exemplo, se falar em classe trabalhadora, socialismo, transformação, parecia que você estava falando de uma coisa do século XIX. E a crise de 2008, ela mudou radicalmente esse aspecto. Então, veja, o que emerge da crise de 2008 são ataques que, em um certo sentido, são mais neoliberais, mais selvagens do que nunca, mas um questionamento também da forma de hegemonia neoliberal. Então, o que aparece? Na economia, a gente vê, bom, o desenvolvimento da recessão,
mas a emergência de ideologias e políticas protecionistas, né, nacionalismo econômico. Então aparece um presidente da principal potência do mundo como Trump e fala: eu vou taxar a China, eu vou vou fazer muro, Então aquela globalização neoliberal que parecia que encantava, né, que o mundo ia se unificar e que na verdade era descarregar a crise nos trabalhadores e jogar mercadorias a partir das potências nos países do Sul, isso entrou em uma certa crise. Então, aí talvez esteja a principal inflexão de 2008, né? Porque ela reatualizou coisas relativamente clássicas ali da virada do século XIX para o século XX. Ou seja, com maior discurso protecionista, guerra comercial, emergência de conflitos, por exemplo, dos Estados Unidos com a China. A gente está vendo agora no Afeganistão, né? Conflitos de impacto e dimensão internacional. E também no mundo do trabalho, uma transformação bem importante, né? A gente pode desenvolver depois, mas você pega um fenômeno como a uberização do trabalho, o trabalho intermitente, as novas reformas estão vindo aqui no Brasil, por exemplo, a última agora do Bolsonaro, estava vendo agora, que é uma espécie de gatilho automático contra as greves, né? Toda vez que tiver greve no serviço federal, eles já vão automaticamente, estão falando que é um projeto para descontar automaticamente dos trabalhadores. É uma barbaridade, que como no neoliberalismo não tinha resolvido nada, né? Eles estão só criando uma fórmula que gera potenciais crises mais agudas, como a gente tem visto agora nesse período da pandemia. Então, a ironia está aí, avança em um certo sentido no que existia de mais selvagem assim, no ataque, na ofensiva neoliberal, mas aquele mundo neoliberal da globalização, ele não existe mais. A gente está num mundo mais conflituoso, de guerras comerciais, discurso protecionista, e que tende a gerar mais novos conflitos, né, entre capital e trabalho, movimentos sociais, etc. Você chegou a comentar sobre essa precarização do trabalho, né? Nessa semana rodou uma notícia que até ganhou um destaque assim sobre como os Ubers estão deixando de ser Uber por conta do preço da gasolina. Então a gente chegou numa situação econômica no país tão ruim que é isso, nem o Uber consegue trabalhar informalmente porque o preço da gasolina está muito alto. Então, assim, são vários os problemas que a classe trabalhadora enfrenta nesse momento, né? E faz surgir, inclusive, novas lutas também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, justamente, eu acho que uma das consequências de 2008 foi que a estratégia deles é a mesma, né? Bom, se o neoliberalismo levou uma grande crise como de 2008, eles intensificaram a fórmula da crise. Então, acho que a gente está vivenciando um mundo de uma transformação das modalidades da precarização do trabalho e as formas como o capital tem tentado aumentar os níveis de exploração, né? Nos anos 90, durante a reestruturação produtiva neoliberal clássica, digamos assim, talvez a imagem da trabalhadora, do trabalhador da limpeza terceirizado, né, fosse a imagem mais expressiva do que foi a reestruturação produtiva neoliberal. Então, você teve o desenvolvimento da terceirização, intensificação do trabalho, rotatividade, né, as pessoas mudavam rapidamente, bancos de horas, instabilidade no emprego, retirada de alguns direitos. Isso foi, assim, de certa forma, a marca neoliberal. Agora, a partir da crise, teve uma espécie de combo aí que eles foram fazendo como consequência imediata da crise, né? O laboratório foi justamente a Europa, porque a crise começa nos Estados Unidos, mas ela se traslada rapidamente para a Europa. Então, países como a Grécia, a Espanha, Portugal, tiveram um processo de reformas da Previdência, reforma trabalhista, muito forte. Então, isso impactou, criou um cenário de muita precarização. Aí você tem, nesses países como a Grécia e a Espanha, por exemplo, 50% da juventude desempregada. Desenvolvimento de tecnologias melhores de controle do trabalho. Então, surge na Alemanha a indústria 4.0, aí também nessa 2011, mais ou menos. Economias de compartilhamento e, por fim, essas plataformas digitais. Então, a soma entre esse cenário social de muita precarização e desemprego, mais novas tecnologias de controle, gerou novos fenômenos também de uma espécie de nova reestruturação produtiva em curso, novos fenômenos de precarização do trabalho. Eu acho que o principal, né, o mais destacado, é a uberização. Então, a uberização, por trás desse discurso, né, de empreendedorismo
de você ter o seu horário de trabalho, etc., é uma farsa, né? O que a gente vê é intensificar cada vez mais, de maneira mais desenfreada, a retirada de direitos, porque hoje um trabalhador Uber, seja um trabalhador motorista, um entregador, agora tem aplicativos para limpeza, jardinagem, uma série de serviços. A grande verdade é que se rasgou a legislação trabalhista para eles, né? Então você passa 150 anos lutando no movimento operário até chegar à jornada de 8 horas, férias, 13º, e numa tacada só eles retiraram todos esses direitos. E muito distinto do discurso de que, não, mas agora eles têm liberdade de escolher o seu trabalho. A gente não vê isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com os entregadores a partir de um observatório do portal, foi publicado no portal Esquerda Diária. E foi 253 entregadores que a gente entrevistou. E eles, a ampla maioria, trabalhava mais de 10 horas, alguns mais de 12, e uma parcela ali, pelo menos 10%, falou que trabalhava mais de 14 por dia. Nossa. Então, essa é a realidade, é a selvageria que estão fazendo contra esses trabalhadores, né? O que a gente tem que ver também, por outro lado, é que surge a possibilidade, né, desses setores de conflitos um pouco mais explosivos, como a gente tem visto em muitos países, né, aqui na América Latina, por exemplo. Então, acho que tem que ver essa dimensão. É uma ofensiva realmente bem grande, uma nova reestruturação que está colocada no mundo do trabalho, ao mesmo tempo, que faz até, como você colocou, né, a gente chega nessa coisa esdrúxula da pessoa não conseguir nem trabalhar, tamanho é o preço da gasolina, com as condições que a gente está no Brasil, mas também a gente olhar para o outro lado e ver as possibilidades que podem surgir de transformação no movimento dos trabalhadores, né?